Antes de começar, um aviso. Este episódio tem cenas fortes com descrições de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Qual? Adriano Nóbrega, Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro. Você com certeza já deve ter ouvido esses nomes. E a história mais conhecida que envolve esses três está resumida nesse discurso. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, 6 no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o 10º militar a ser julgado. 5 haviam sido condenados e 4 absolvidos. E o que é curioso, deputado Betão, Vossa Excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Frossard? Eu não considero que foi a promotoria. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado, ao lado da promotoria, né? E ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente, acusando de tudo que foi possível, inclusive, né, se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. Esse que você ouviu é o Jair Bolsonaro em um dos microfones da Câmara dos Deputados no dia 27 de outubro de 2005. Esse discurso ficou gravado nos arquivos do Congresso Nacional. E é provável que esse vídeo tivesse permanecido lá, praticamente perdido no tempo, se 2 fatos não tivessem mudado a história do Brasil em janeiro de 2019. O primeiro é a posse do Jair Bolsonaro na presidência da República. Já o segundo foi a Operação Intocáveis, no dia 22 daquele mesmo janeiro. O Ministério Público Fluminense foi às ruas para prender um grupo de milicianos que atuava em Rio das Pedras, que é uma comunidade da zona oeste do Rio. A partir desse dia, a conexão entre Adriano Nóbrega e Jair Bolsonaro se tornou pública. Quase 15 anos depois do discurso do Bolsonaro na Câmara, aquilo era, no mínimo, um enorme constrangimento. O Jair, como ele é chamado pelos íntimos, assumiu a presidência da República do Brasil. Já o Adriano não tinha mais qualquer imagem de brilhante oficial da PM do Rio. Em janeiro de 2019, o Adriano foi dado como foragido da Justiça e denunciado pela Promotoria do Rio como um miliciano. Virou fato público que ele participava de um grupo de matadores de aluguel conhecido como Escritório do Crime, responsável por diversos assassinatos no Rio de Janeiro. O passado como integrante do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, ficou para trás. Começou a vir à tona a vida dupla que ele levava. Se no início da carreira do BOP, o Adriano enfrentou operações importantes da polícia no Complexo do Alemão, pouco tempo depois ele também usou a farda da polícia para torturar, extorquir e até matar pessoas. Isso para ganhar dinheiro numa lógica de mercado. Quem pode, paga proteção. Quem não tem, se vira ou perde a própria vida. O tempo fez o Adriano se aperfeiçoar não na proteção à sociedade, mas nesse mercado do crime. E com a técnica aprendida no BOP, ele se transformou de vez em um especializado matador. Quem conheceu o Adriano e conviveu com o Bolsonaro não tem dúvida de que o clã tinha noção do rumo que o ex-capitão do BOP tinha seguido. Por isso, nos últimos tempos, a família Bolsonaro até se preocupava com a associação e tentava manter alguma distância pública do Adriano. Só que em janeiro de 2019 não deu mais para esconder essa proximidade. E essa relação que associa diretamente o clã ao miliciano seria reforçada por outros laços construídos ao longo de muitos anos. O Bolsonaro não tinha só discursado a favor do Adriano. Tem muito mais nessa história e inclui um dos melhores amigos do Adriano. Tô falando do Fabrício Queiroz, que eu nem preciso te apresentar de novo, né? Todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu sei com quem eu conversei esse assunto aí.
O que você talvez conheça pouco são as trajetórias que unem as pontas dessa história: o Bolsonaro, o Adriano e o Queiroz. Histórias que se cruzam por conta dos gabinetes do clã Bolsonaro, do esquema ilegal de rachadinha e deixaram um rastro de problemas. No caso do Adriano e do Queiroz, do tempo de PM, ainda ficaram pelo caminho algumas mortes. Barbarizaram ele. Pegaram ele vivo, mas esse Queiroz aí com o Adriano aí, barbarizaram ele. Eu tô falando de uma época em que o Queiroz e o Adriano fizeram parte de um grupo de policiais que era chamado na Cidade de Deus de Bonde do Madruga. E isso não era uma identificação qualquer, mas um aviso. Quando o Bolsonaro defendeu o Adriano nos microfones do Congresso Nacional em 2005, os dois já tinham alguns episódios juntos. E é a construção dessa relação do Bolsonaro com o Adriano que eu vou contar pra você aqui. Inclusive as vezes em que o Jair foi na cadeia para ajudar e até homenagear o Adriano, que estava preso pela morte de um inocente. O Adriano é um dos 75 militares condecorados pelo clã e um dos mais violentos. Tanto que ele também liderou um outro grupo de policiais conhecido num bairro da Zona Norte como Guarnição do Mal. Eu sou Juliana Dalpiva e esse é o episódio 2 da segunda temporada do podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro. Tem gente que é favorável à milícia. Violência se combate com violência. E se for o caso, matando. Esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. Não se pode estigmatizar a milícia. Isso é ser radical, isso é ser racional. Servi lá na Brigada Paraquedista em 84, como falei lá. Então, e o Jair era capitão, gente boa demais. Cara, sempre foi isso aí, cara. Nunca mudou. Esse é o Queiroz, contando como ele conheceu o presidente Jair Bolsonaro. Tratava o soldado como se fosse um capitão, respeito, sem dar ordem, sem sacanear, nunca puniu ninguém. Do jeito homem, a tropa adorava esse cara. Não mudou nada, mano. Ele é como presidente, eu o conheci como oficial. Eu era corredor de corrida rústica, ele era professor de educação física. Então a gente teve um pouquinho de aproximação devido a isso. Ele me treinava, a gente corria em Brasília, corria em outros estados, aí temos medalhas junto. Os meninos eu vi crescer, e diante disso ele foi vereador. Quando estourou essa matéria na Revista Verde que o projetou para a política, nas páginas amarelas, eu estava com ele em Brasília, no dia que o ministro prendeu ele. Eu que trouxe as bagagens dele de Brasília para o Rio, entreguei a esposa dele na época, levei na casa dele lá. E aí ficou esse elozinho, aí ele foi para a política, eu fui para a polícia. O Queiroz era da Brigada Paraquedista quando o Bolsonaro ainda estava no Exército, em 1984. 3 anos depois, no fim de 87, o Queiroz entrou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Passaram outros 20 anos até 2007, quando o Queiroz saiu da PM e foi parar no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ele se tornou assessor do filho mais velho do Jair. Essa mudança só aconteceu por causa do Bolsonaro, que indicou o antigo soldado para trabalhar com o Flávio. O que você mais ouviu sobre o Queiroz é a investigação sobre o esquema de desvio de salários dos funcionários do gabinete do Flávio. Nesse caso, o Queiroz apareceu fazendo uma série de depósitos para a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. A revista Cruzoé divulgou hoje em reportagem que a mulher do presidente Jair Bolsonaro recebeu quase R$90 mil em depósitos feitos pelo assessor e operador financeiro Fabrício Queiroz e a mulher dele. Mas tem outra história do Queiroz que é menos conhecida e aconteceu antes do tempo da Alerj. Quem me contou uma parte dela foi o Marcelo Nogueira. Ele foi um empregado doméstico do Jair por vários anos e trabalhou na primeira mansão que o Bolsonaro teve na Barra da Tijuca, quando o Bolsonaro ainda era casado com a Cristina, de 2003 a 2007. No papel, o Marcelo era assessor do Flávio na Alerj, mas isso eu já te contei antes, na temporada passada. Eu conversei algumas vezes com o Marcelo desde o fim de 2021 para entender mais sobre a vida do clã Bolsonaro. O Marcelo topou a entrevista depois que ele deixou um emprego que tinha na mansão da Cristina, lá em Brasília. A gente se encontrou num restaurante no Meyer e ele ficou lembrando das histórias do passado. E uma das coisas que eu perguntei pro Marcelo foi como ele conheceu o Queiroz. Eu gravei essa conversa num lugar que tinha música de fundo, então a qualidade do áudio não tá muito boa. Queiroz foi trabalhar lá com a gente. Na campanha. Aí, ele foi trabalhar nessa campanha.